Cosme Alamany é um jesuíta, dedica a primeira questão de seu tratado de lógica a considerar a lógica em si mesma, de doctrina logicae, quale citi et adequae se extendat. No primeiro artigo, se é necessário ter alguma doutrina para a direção do ato da razão, define a lógica trazendo as palavras mesmas de Santo Tomás no proeme dos primeiros analíticos. Mas, ainda que Santo Tomás fale da lógica como uma arte, Alamany vai tratar dela mais como ciência. É assim que propõe, como no segundo artigo, se esta doutrina é ciência, respondendo simplesmente que sim, ainda que não perfeita, mas instrumental. É dali que não se preocupa em distinguir matéria e forma, como se faz necessário e que se põe nesta arte, como se faz necessário para que se ponha nesta arte. Ao perguntar-se no terceiro artigo se essa doutrina é uma única ciência segundo espécie, responde que não, que a lógica se distingue especificamente das partes demonstrativa, dialética e sofística, porquanto seus objetos formais são distintos. As ciências se diversificam por seus objetos formais. Agora bem, os objetos das ditas três partes são maximamente diversos entre si, pois versam acerca de todos os modos de arguir, aos que ensinam demonstrativamente como acerca de seus objetos e como é evidente, estes modos são abertamente diversos, porque o modo de arguir aparentemente sofística se distingue maximamente do modo de arguir probabiliter, dialética, e ambos se distinguem do modo de arguir demonstrativo. Então, a sofística, a dialética, demonstrativa. Aqui surge outra diferença com o que nós dissemos, pois, segundo este autor, a formalidade própria da lógica é o modo de arguir, o que faz somente a terceira operação do intelecto, enquanto que nós colocamos que no modo da universalidade que aparece, que é o modo da universalidade, que aparece desde a primeira operação, ao ordenar os cinco modos de universalidade, os predicáveis. Nossa posição nos levará a sustentar que a lógica é uma única ciência, sendo as partes ditas divisões materiais e não formais. No sexto e último artigo, se o sujeito dessa doutrina é o ente da razão, sustento mesmo, o sujeito dessa doutrina é o ente da razão, segundo que é o modo de arguir probabiliter, apparenter et demonstrative. Tá. Então, agora a segunda definição de lógica. João de Santo Tomás. João de Santo Tomás define a lógica no segundo prelúdio do prólogo de sua Ars Logica Seu de Forma et Materia Ratiocinandi. Em toda a arte, diz ele ali, deve considerar-se principalmente duas coisas, isto é, a matéria em que a arte opera e a forma que se induz em tal matéria. Como na construção de uma casa, a matéria são as pedras e as madeiras, enquanto que a forma é a composição, pois estas duas coisas se coordenam entre si na única figura e estrutura da casa. A matéria, o artífice não a faz, senão que a pressupõe, enquanto que a forma a induz. Aqui, como é propriamente conhecida pela arte, é também principalmente intentada por ele como sua obra. A lógica é, pois, certa arte cuja tarefa é dirigir a razão para que não erre no modo de discorrer e de conhecer. Como a arte de fazer edifícios dirige ao artífice
para que não erre ao fazer a casa. Então, João de São Tomás. Essa, como se vê, é uma definição por matéria e fim. Para precisar qual é a forma que o lógico induz, João de São Tomás olha como convém ao que a matéria lhe oferece como conformável. Como para discorrer e julgar a razão, procede por modo de resolução, isto é, deduzindo até os princípios e discernindo as provas pelas que o manifestam, a lógica dirige a razão para que não erre, e o mesmo que se dirigi-la para que resolva reta e devidamente. Ut recte et debite resolvat. Mas aqui volta a estar a mesma diferença com nossa posição que assinalamos no autor anterior, porque João de São Tomás põe como próprio formal do ato da razão a resolução, isto é, a análise pela qual se discerne a causa na demonstração, que é o próprio da razão em sua terceira operação, enquanto que nós colocamos a universalidade, que é o produto da abstração própria de toda operação de razão. Como é uma diferença na formalidade mesma do sujeito da lógica, as consequências são importantes. No primeiro lugar, para João de São Tomás, a construção própria do lógico, isto é, o sujeito, é mais bem o raciocínio, como a casa é o sujeito da arte do arquiteto. O que tem que ver com a primeira e a segunda operação só interessaria como as partes a que considera o todo, como os ladrilhos e as paredes interessam ao arquiteto. Assim o diz mais adiante, ao tratar da lógica em si mesmo. Entre os objetos dos que trata a lógica, qual é o objeto principal? Se responde que o objeto principal da lógica é o silogismo, que se faz pela terceira operação. E vocês lembram, né? A primeira, a segunda e a terceira operação. A primeira operação é simples apreensão, a segunda operação é o julgamento, a terceira apreensão é o juízo, né? Aí a primeira apreensão, por exemplo, eu olho aqui e vejo, isso daqui é uma lata. A segunda, como é que chama? Apreensão? Não, Operação. Operação, a simples apreensão, o juízo e o silogismo. O juízo é quando você fala alguma coisa, assim, tal coisa. Assim. E o silogismo é quando você relaciona esses juízos, né? Por exemplo, todo homem é mortal. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Então, onde estamos? Silogismo pela razão faz a terceira operação, silogismo pela razão... Se responde que o objeto principal da lógica é o silogismo, que se faz pela terceira operação e entre os silogismos pela razão da matéria. O principal é a demonstração. Aí continua. A razão é manifesta porque, como ensina São Tomás no livro, todas as três operações do intelecto se têm de tal modo que a primeira e a segunda se ordenam à terceira, como a principal, que se aperfeiçoa o raciocínio e o discurso, que se dispõe diretamente pelo silogismo e se resolve certo e firmemente pela demonstração. Como a ciência da lógica é própria e essencialmente directiva da razão, seu objeto principal será aquele de onde mais principalmente se encontra o raciocínio, e o discurso com certeza sem erro. Mas o erro ocorre pelo defeito da forma ou pela contingência da matéria. Portanto, o objeto principal por parte da forma é o silogismo retamente disposto, e o principal por parte da matéria é a demonstração, na que se faz o processo da razão sem erro, tanto por parte da matéria como por parte da forma. Daquilo que pertence às outras duas operações, também trata a lógica por si mesma, ainda que menos principalmente. Como o arquiteto também trata por si mesmo os ladrilhos, mas não principalmente. Para nós, por mudança, ao contrário, que colocamos como forma própria do lógico ordenamento segundo as regras da universalidade,
Todas as construções lógicas, tais como as definições, proposições e silogismos, entram na lógica com igual direito. Em segundo lugar, ao identificar o sujeito da lógica como análise ou resolução à terceira operação, João de São Tomás se vê levado a identificar a distinção entre matéria e forma da arte da lógica, necessária para sua definição, como a distinção de Aristóteles estabelece na consideração da análises. No Tratado dos Analíticos primeiros, Aristóteles diz considerar a forma do silogismo, enquanto que nos analíticos posteriores diz considerar a sua matéria. João de São Tomás aplica então esta distinção a toda a lógica, o que guarda coerência se o sujeito principal fosse o silogismo, e considera que o enfoque dos analíticos primeiros é formalmente próprio do lógico, enquanto que os analíticos posteriores pertenceria à lógica por parte da matéria. É assim que, depois de afirmar que a finalidade da lógica é uterrecte et debite resolvat, resolver retamente dever resolver retamente. Continua dizendo, dali que Aristóteles chamou analíticas, isto é, resolutórias, as partes da lógica que ensinam a oferecer um juízo reto, porque ensinam a resolver retamente sem erro. A reta resolução se faz tanto pela devida forma como pela certeza da matéria. A matéria são as coisas e objetos que queremos conhecer retamente. A forma, ao contrário, é o mesmo modo ou disposição pelo qual se conectam os objetos conhecidos, para que se discorra e conheça devidamente. Porque sem esta conexão não se concebe nenhuma verdade, nem se faz discurso ou ilação de uma verdade à outra. E a resolução por parte da forma se diz que pertence à resolução anterior, por parte, ao contrário da matéria, segundo a certeza e condições devidas, pertence à resolução posterior, porquanto a consideração da forma artificiosa em que cada arte anterior à consideração da matéria. Dito isto, propõe a divisão de toda a lógica em dois tratados, lógica formal e lógica material, que logo se fará clássica nos manuais escolásticos. Daqui tomamos então a divisão da arte da lógica e fazemos duas partes. Na primeira trataremos de todo aquilo que pertence à forma da arte da lógica e à resolução priorística, das que tratou o filósofo nos livros de Hermenias e os livros dos analíticos primeiros. E aqui os primeiros cursos costumam dar-se em breves sumas. Na segunda parte trataremos daquilo que pertence à matéria lógica ou resolução posteriorística, sobretudo a demonstração a que principalmente se ordena a lógica. Dali que chamou-se a seu tratado Ars Logica Cel de Forma et Materia Ratiocinandi. Mas foi inconveniente estender a toda a lógica uma distinção que cabia somente para a terceira operação. E mais inconveniente, todavia, foi identificar a perspectiva formal do lógico com a própria do tratado dos primeiros analíticos. A forma que Aristóteles diz considerar nesse tratado é mais bem a figura externa do silogismo, semelhante à forma ou figura dimensiva dos corpos, quarta espécie e qualidade. A forma, de outra forma, do organismo lógico olha para todas as relações universais de necessidade dos conceitos. O universal e o necessário, em certo modo, se identificam. Assunto especialmente considerado nos segundos analíticos, de onde se trata a demonstração, que é um silogismo em matéria necessária. A perspectiva formal do lógico é a própria dos segundos analíticos, não a dos primeiros. Este erro contribui a desvincular a lógica da filosofia, alimentando a tendência nominalista, consequência certamente muito longe da intenção do bom
mestre João. Outros autores. Os autores escolásticos tomistas seguem lógica, pelo geral, a João de São Tomás, pois nenhum outro produto produziu um tratado de tanta autoridade. É recente com o revisionismo tomista, que incentivaram os papas, a partir de Leão XIII, se puseram de relevo algumas das desviações assinaladas. Eduardo Higono, Ordem dos Predicadores, ou Ordem Dominicana, né? É um tomista fiel. Em seu tratado de lógica, a definição de São Tomás, distinguindo, como fizemos nós, as artes em geral em adibilia, ou adibilia, prudência e factibilia, estas últimas em servilia e liberalia, que a lógica não é uma arte mecânica, uma das belas artes, está claro por demais, mas é uma arte liberal? Alguns o negam. Sem embargo, a sentença afirmativa deve ser absolutamente sustentada. A lógica é uma arte liberal. Se pode dizer também ciência, que deve ser investigada. Isso daí é aquela distinção tradicional entre a arte liberal e a arte servil, né? É a arte dos filhos e a arte dos servos. Isso daí tem uma coisa interessante, que isso daí é uma definição que é importante para o teólogo, por causa do preceito dominical, né? Porque a igreja permite as artes liberais no domingo, mas não permite as artes servis, né? Permite o trabalho liberal, mas não permite o trabalho servil. Então, assim, o que seria, por exemplo, a gente está fazendo esse estudo aqui, isso daqui seria um trabalho liberal. Assim. Trabalho servil, por exemplo, se a gente estivesse lavando o chão, varrendo, alguma coisa assim. Braçal, exatamente. Pernal, assim, tudo. Aí tem aquelas distinções. A pintura é uma arte liberal ou uma arte servil? Depende, assim. Se é cedo, se Não, mesmo assim, às vezes, por exemplo, você pinta para distrair a cabeça, aí é uma liberal. Liberal. Agora, se você pinta para ganhar dinheiro, as artes liberais e as artes servis. Ao assinalar qual é o sujeito da lógica da boa doutrina, baixo o objeto material da lógica, diz que contém todo o que é material do discurso e também as três operações da mente. O objeto formal da lógica não são as vozes, nem tampouco as três operações da mente. Como a lógica é a arte das artes, seu objeto deve considerar-se como nas demais artes. Eu pulei? Oi? Acho que pulou. Deixa eu então voltar. Só toma uma linha. O objeto formal da lógica não são as vozes, mas nem tampouco as três operações da mente, mas o ente de razão enquanto directivo das três operações da mente. Como a lógica é a arte das artes, seu objetivo deve considerar-se como nas demais artes. Agora bem, nas demais artes, ainda que a ação do artífice que se dirige pela arte seja material, da direção da arte, o objeto da arte não é tal ação, mas a obra que a arte considera, confecciona e constrói. Como na arte estatutária, o objeto é a arte estatuária, o objeto é a estátua. E a arte têxtil, o objeto é a tela, o tecido. Portanto, a lógica, ainda que a ação da mente seja matéria, da direção da lógica, seu objetivo, sem embargo, não é tal operação, mas aquela que a lógica considera, confecciona e constrói por modo de certa obra. Mas o que a lógica confecciona e constrói de modo de certa obra é aquela disposição que se diz ente da razão. Portanto, o ente da razão é o objeto da lógica. Higono também disse bem ao tratar da divisão da lógica. É célebre entre os escolásticos a divisão entre lógica menor e lógica maior. A primeira traz regras e preceitos e trata acerca das questões naturais dos universais, da verdade, da certeza.
dele? Como é que chama esse salto de visão, hein? Sei, Tem um cara. nome lá, assim, os copistas fazem salto de visão, né? Saltou a língua. E a primeira traz regras e preceitos e trata acerca das questões mais fáceis. A segunda desenvolve as questões mais estranhas, como a natureza dos universais, de verdade e de certeza, os meios para chegar à verdade e a certeza da natureza e divisão das ciências. A menor é chamada pelos modernos de dialética, ainda que dialética pode designar toda a lógica. A maior crítica, ou juditiva, porque investiga e julga da natureza e dos fundamentos de nossa certeza. Adverte também que a confusão que pode dar-se com a lógica formal. A lógica menor, como se ocupa quase toda acerca da estrutura e forma da argumentação, ela é chamada pelos escolásticos formal, que há de distinguir bem da lógica formal dos recentes idealistas, sobretudo os kantianos e os discípulos de Herbart, que sustentam que a lógica trata só acerca das formalidades subjetivas da mente, sem nenhuma relação à coisa e aos objetos que respondem à forma de pensar. Mas, de fato, Igon divide seu tratado em lógica menor ou dialética e lógica maior ou crítica. Nomes inconvenientes, pois faz pensar que a lógica formal, vamos usar o cabelo, é toda lógica, e que a segunda parte é uma resposta necessária às objeções kantianas acerca da verdade do conhecimento. E a confusão de nomes se agrava porque o Gon inclui na crítica muitos temas que pertencem melhor ao capítulo da gnoseologia da metafísica, o falso realismo pelos atos que se alcança a verdade, o ceptismo hipotético, a dúvida metódica, os critérios da verdade, etc. José Grede, Ordem de São Bento, resume a doutrina de João de Santo Tomás. Depois de pôr a definição de Santo Tomás, agrega: o ato da razão é o raciocínio. O intelecto humano se chama razão enquanto tem virtude para deduzir as conclusões a partir dos princípios. O juízo e a simples apreensão se ordenam ao raciocínio. Dali que o objeto principal da lógica é o raciocínio. Trata do juízo e da simples apreensão, enquanto se ordena ao raciocínio. Como João de Santo Tomás divide também a lógica em formal e material, mas a inconveniência de tal divisão salta à vista, pois, entre muitas outras incongruências, se vê obrigado a colocar um capítulo de lógica proemial ao começo da lógica material, tratando recente ali da lógica em si mesmo. Mas aclaremos que estas divergências não tiram o grandíssimo valor que tem a obra de Grete, não sei como é que pronuncia daí, que traz em cerrada síntese o melhor da doutrina de Santo Tomás. Vicente Hemer, Sociedade Jesuíta, depois de sustentar que a lógica é ciência propriamente dita e a arte não propriamente, mas só segundo certa analogia, dá duas definições de lógica, uma como arte, a que põe Santo Tomás, e outra que prefere como ciência. A lógica se define mais retamente como ciência segundo intenção quibus ordo intellectualium cognitiorum continetur. Ciência que assegundo as intenções por meio das quais se contém a ordem dos conhecimentos intelectuais. Considera que a lógica é ciência propriamente dita, porque parte dos princípios evidentes e faz verdadeira demonstração de suas conclusões, pois o hábito intelectual adquirido pela demonstração propriamente dita é ciência, e tal é a lógica. Equivale a dizer que a lógica se desenvolve em matéria necessária, ou também que é universal, mas a arte, como enquanto se ensina, não deixa de ter demonstrações, pelo que deixa por discutir o caráter de ciência que tem a lógica. Remer explica bem a natureza do sujeito da lógica. A lógica não considera em seu sujeito próprio nem as coisas conhecidas pelo intelecto,
nem os mesmos atos intelectualmente segundo seus predicados reais, isto é, que sejam atos vitais, espirituais, etc., mas segundo os predicados que lhes convém pelo modo de entender, como são as razões de seu sujeito, predicado, gênero, espécie e semelhança. Predicados que lhes convém os conceitos já antes da existência na mente, por uma nova consideração da mente, e por isso se denominam intenções segundas. Dali que a mesma lógica se diz ciência das segundas intenções. Ciência de Brasília. Ciência das segundas intenções. Mas não nos parece demasiado ambíguo o verbo continetur, com o que dá o mais específico da definição, que não vemos que explique em uma parte. Régis Jolivet define a lógica como a ciência das leis ideais da razão e a arte de aplicá-las corretamente na investigação e na demonstração da verdade. Essa definição foi boa, né? Ciência o quê? A ciência das leis ideais da razão. Então, ele faz a mesma ele define como ciência como arte. Então, como ciência, é a ciência das leis ideais da razão. E como arte, é a arte de aplicar tais leis ideais da razão corretamente à investigação e demonstração da verdade. Mais precisamente, considera a lógica uma ciência especulativa prática, cujos sujeitos seriam as leis ideais, que distinguem das leis naturais, porque estas enunciam o que é, enquanto que aquelas o que deveria ser, o que deve ser. Mas nos parece que Jolivet quer desenvolver seus tratados em certo diálogo com os autores mais modernos. E isso nos leva a não precisar as coisas com linguagem mais tomista. O que diz destas leis não nos parece bem. Não obstante, as leis ideais, o mesmo que as leis físicas, não são objeto de experiência imediata. Estas leis são em efeito a priori, ou seja, a dizer, anteriores e superiores à experiência que nós realizamos na atividade lógica e que se expressa e desenvolve em forma de regras operatórias mais ou menos numerosas e precisas. Tais são, por exemplo, as regras da conversão das proposições ou as regras do silogismo. Mas, assim como a lei física é imanente ao fato físico, a lei da gravidade está implicada no fato mesmo na queda de um corpo qualquer. Do mesmo modo, a lei lógica é imanente às regras pelas quais é expressada e dirigida. Esta lei não é outra coisa, enfim, que a razão mesmo, que é assim a lógica antes da lógica, ou seja, a priori todas as atividades racionais. Se supomos que estas leis lógicas são aquelas que regem, como usemos nós, como dizemos nós, as relações de universalidade, a explicação que aqui dá faz pensar que não as considera como intenções segundas, que são evidentemente posteriores à atividade lógica, mas que as põe em intenções diretas e chega à conclusão, como advertimos nós mais acima, de que a arte da lógica tenderia ao mesmo sujeito que a luz mesma da razão. Parece querer responder à objeção do a priori kantiano e desperdiça a lucidez do tomismo, ao que certa e sinceramente adere. Interessante isso daí, essa crítica. Tem que pensar isso aí, depois tem que meditar isso daí a respeito do Jolivet. O Gardeil, que é também do... Está dizendo aqui que ele é modernista. Apesar de ser tomista, ele quis agradar os kantianos. Os kantianos, assim. Viu? Tem uma diferença com um modernista lá. Cadê a fogueira? Vamos jogar a fogueira. O Gardeil é aquele livro que a Paulus editou recente agora, não é? Aquele tratado em 2 volumes. Eu acho que é assim. É aquele da Paulus.
pertence já ao tomismo revisionista. É da Paulus mesmo. Você acha que a Paulus ia no Garrigou Lagrange, esses outros assim, o Padre Gon, assim, ele não vai. Agora o Gardeil, com certeza. Gardenal. É o Gardenal. Que procura uma maior fidelidade à letra e ao método do doutor Angélico. Seja de lado a distinção entre lógica formal... Deixa de lado a distinção de lógica formal e material, assinalando que só convém para o raciocínio. Como definição de lógica, traz a de Santo Tomás e ensina que o objeto formal da lógica é o ente da razão lógica, ou as segundas intenções. Ao explicar em que consiste esse ente de razão lógico, diz: o ente de razão lógico pertence a esta última categoria da relação da razão. Designa o objeto de nosso pensamento, considerado um conjunto de relações que esse mesmo objeto recebe no espírito pelo fato de ser concebido por este. Para uma breve introdução à lógica, como pretende dar Gardeil, está muito bem, mas nos parece melhor pôr a universalidade como formalidade lógica primeiro, pois logo seria conveniente começar tratando do universal ao desenvolver esta ciência. Juan José Sanguinetti publicou um tratado de lógica que não carece de méritos. À primeira vista, não parece distinguir entre lógica formal e material, seguindo a ordem aristotélica. E o que nos parece melhor, todavia, põe em primeiro lugar a universalidade dos conceitos, mas pretende colocar-se ao dia a respeito dos lógicos modernos e perde bastante a precisão da linguagem tomista. Enquanto a definição da lógica distingue demasiado o caráter de arte e ciência que tem a lógica, como se foram aspectos distintos, o homem é capaz de adestrar-se para raciocinar com habilidade e maestria, e pode também tornar seus processos cognoscitivos como objeto de estudo. No primeiro caso, entendemos a lógica como arte, no segundo como ciência. Não são duas atividades distintas, pois o homem se adestra estudando seus processos cognoscitivos e não de outra maneira. Sanguinetti refere a definição de Santo Tomás como própria da lógica, como arte, mas logo passa a considerá-la como ciência, deixando de lado o aspecto prático da lógica para centrar nossa atenção na lógica como ciência e como uma ciência se especifica por seu objeto próprio. Temos que determinar o objeto da lógica científica. Pelas razões de brevidade, o autor resolve o assunto do objeto da lógica em uma única página, mas sua leitura não permite absorvê-lo de um pecado. Não distingue os entes de razão lógicos dos de conceitos mentais, que são só a matéria da lógica. Começa dizendo: o objeto da lógica são os atos do pensamento enquanto este se ordena a conhecer a realidade. Nós temos dito isto não do objeto sujeito da lógica, mas de sua matéria. E a explicação que segue confirma o sentido da frase. O objeto seria os mesmos conceitos das coisas, enquanto tem no intelecto uma condição que não tem na realidade extramental. Assim termina dizendo: a lógica se propõe, pois, aprofundar no conjunto de relações que se produzem em nossos pensamentos ao conhecer as coisas, relações entre os conceitos com a mesma realidade. Se pode dizer em poucas palavras que seu objeto são as propriedades ou relações lógicas. Estas não são propriamente as relações lógicas de segunda intenção, mas as relações reais dos conceitos entre si com as coisas, fundadas na abstração com a operação da razão. Segue dizendo este autor: as propriedades das relações lógicas são um tipo de entes de razão. Entes de razão são as elaborações da mente que só podem existir na inteligência humana. Uma proposição, por exemplo, não pode existir na realidade, mas só no espírito humano. Como é óbvio, as propriedades lógicas tendem uma correspondência com a realidade, pois servem para conhecê-la.
A frase Pedro corre significa o correr natural de Pedro. É óbvio que está falando dos mesmos conceitos mentais. A noção lógica não é Pedro corre, que é um juízo mental, mas a noção de proposição, em geral, dito de todas essas construções mentais. Logo, Sanguinetti explica na letra pequena, porque se as chama segundo as intenções, mas não despeja sua equivocação, seu erro. A distinção é sutil, mas importante, ainda que esta confusão afeta mais ao filósofo que o lógico. E o último autor que ele discute é o Leovigildo Salcedo. Leovigildo. Já é feio o nome, se ainda troca, fica mais feio ainda. Leovigildo Salcedo, que é também um jesuíta. É o autor do Tratado de Lógica da Filosofia Escolástica e Summa, dos padres jesuítas da Espanha, publicado pela BAC em 3 volumes. Põe a distinção de Santo Tomás e explica. Se diz directiva do mesmo ato da razão, com cujas palavras se indica o objeto próprio da lógica, tanto material como também formal. O objeto material primário da lógica são os atos da razão, isto é, o conhecimento intelectivo humano, que pode reduzir-se a 3 operações: apreensão, juízo e raciocínio. Até aqui está bem, mas não está tão bem o que põe a continuação como objeto formal. Directiva normativa indica o objeto formal da lógica, pois considera os pensamentos, as cogitações, como quanto são retos, ou seja, enquanto conformados com suas próprias regras, porque o objeto formal é a retidão das operações da razão, que olha a reta ordem e a reta consequência da verdade. Não olha a consequência, né, da verdade? Consecução é consequência, né? Reta consecução. Não mira, então, a matéria do pensamento, mas não olha, então, a matéria do pensamento. Se alguma proposição é verdadeira, mas só a forma do pensamento, ou seja, que ela seja legítima e reta. Dizer que a lógica tem como objeto formal a legitimidade do pensamento e não a verdade é uma concessão demasiadamente grande às objeções do idealismo moderno. Salcedo leva, assim, ao extremo a inconveniente distinção entre lógica formal e lógica material. Como vimos, essa distinção começa com a lógica menor e maior como distinção pedagógica. Se agrava ao distinguir-se entre lógica formal e material, a confusão é todavia maior quando a lógica menor ou material chega a chamar-se crítica e inclui temas metafísicos, e chega ao extremo em Salcedo, ao dizer que só pertence à lógica a consideração de uma legitimidade interna da razão, que é o problema, que o problema da verdade passa a ser tratado por uma crítica, a modo de ciência intermediada entre lógica e filosofia. Isso daqui é bravo. O negócio é feio. Ele coloca a lógica, então, como por exemplo, então a lógica não é como formação da razão com a verdade. Assim, seria uma... Igual, por exemplo, se a gente vai jogar o banco imobiliário, aí tem aquelas regrinhas lá assim na caixa, atrás do fundo lá assim, então a lógica seria a gente ler as regrinhas do banco imobiliário. Não importa que aquele dinheiro de papel não compre nada na realidade, assim, só compra os hotéisinhos e as ruazinhas lá assim, então. Mas desde que o jogo como é que se fala assim, se tenha legitimidade, seja legítimo, né? Seja de acordo com a regra que está escrito na caixa, está tudo bem. Então tem lógica nisso. Uma coisa meio desvinculadora, né, da realidade. Assim. Aqui somente damos algumas pistas dos problemas que se apresentam, que têm muitas implicações. Nós temos assinalado que os conceitos do intelecto são quididades que se dão necessariamente nas coisas conhecidas, que são universais em sua mesma natureza.